E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Um veículo dirige ao longo da Islândia com um casal americano a bordo. Riley acorda com as belas paisagens da Islândia e pega sua câmera para tirar fotos, enquanto sua namorada Jenai olha para ele de forma apaixonada. Depois de chegar ao hotel, eles fazem um tour pela Islândia, conhecendo geysers e se banhando nas fontes termais. Em todos os momentos da viagem, Riley continua tirando fotos. Enquanto eles estão nas fontes termais, Jenai diz a Riley que ela quer ajudar, já que ele gastou todas as suas economias na viagem. Eles então brincam e passam lama um no outro. Enquanto comem, Jenai pergunta se eles conseguirão encontrar um filme para a câmera, e Riley garante que trouxe o suficiente, recusando a oferta de Jenai de comprar uma nova câmera. Riley diz que não quer um computador corrigindo as fotos e prefere capturar o momento, sendo que isso foi algo que seu pai o ensinou. Seguindo essa filosofia na fotografia, mesmo as imperfeições são belas e devem ser mantidas. O casal continua sua viagem. Eles chegam a uma igreja antiga e visitam lugares históricos. Riley tira foto de Jenai passando perto das rochas enquanto os outros viajantes ouvem o guia turístico. Eles compartilham momentos de brincadeira e momentos doces. No brilho dos vitrais da igreja, Jenai diz que não sente falta de frequentar uma graças ao lugar que ela cresceu, mas a beleza das igrejas da Islândia a deixam encantada. Eles caminham até belas cachoeiras e lá eles se beijam de forma apaixonada no meio da névoa. Naquela noite, depois de um dia cansativo e feliz passeando pela Islândia, eles vão descansar. Mas por volta das 3h24 da manhã, Jenai de repente acorda. Ela espia pelas persianas, abrindo-as para assistir às auroras dançantes no céu. De repente, uma luz brilhante toma conta de tudo, mas desaparece enquanto Jenai observa admirada. Na manhã seguinte, Riley sai do banheiro e vê que Jenai ainda está dormindo. Ele tenta convencer a sair da cama para explorar mais cenários e conhecer mais a culinária local. Jenai, porém, está com preguiça e continua na cama, mas Riley acaba a convencendo. Quando eles chegam ao andar de baixo, Riley fica confuso ao ver que o hotel não serviu o café da manhã ainda. Então ele convida Jenai para ir a um café próximo e vê que não tem ninguém na recepção. Quando eles saem do hotel, encontram tudo estranhamente quieto e só os dois parecem estar acordados. Depois de confirmar que horas eram, Riley fica cada vez mais confuso ao ver que as ruas estão vazias. Eles tentam encontrar um motivo para isso enquanto continuam andando sem encontrar sinal de qualquer outro ser humano. O pânico começa a tomar conta do casal quando veem que mesmo a loja de conveniência está vazia. Então, andando descontroladamente pela cidade, eles não encontram ninguém. Parece que todo mundo desapareceu sem deixar rastros. Eles então entram em um restaurante para descansar, se sentindo cansados e confusos. Eles olham ao redor do estabelecimento em busca de respostas. Enquanto Riley verifica os programas de televisão, Jenai deixa uma mensagem de voz para sua mãe, querendo contar a ela a situação estranha que eles estão passando. Riley então descobre que estranhamente os canais de notícias estão fora do ar. Eles saem do restaurante e admite que estão começando a surtar enquanto tentam entender o que aconteceu. Jenai pega o celular e descobre que as redes sociais também estão paradas. Voltando para o hotel, Riley abre seu computador e vê que ainda tem internet. Ele lê uma reportagem e Jenai deixa uma mensagem de voz para uma amiga. Ela então percebe que o conteúdo da reportagem não foi atualizado desde o dia anterior. Riley tenta analisar o que está acontecendo e decide verificar as câmeras de segurança ao redor do mundo. Mas para sua surpresa, as ruas também estão vazias onde quer que ele olhe. Já em pânico, Riley está em negação e afirma que deve ter mais alguém em algum lugar. Eles saem do hotel novamente e vão mais uma vez procurar pessoas pela cidade, mas não encontram ninguém. Riley então com isso começa a ficar agitado. Eles encontram um carro com a janela aberta e pegam um veículo para vasculhar melhor a cidade. Mas ainda assim não encontram ninguém todo o caminho até o centro da cidade. Jenai tenta procurar um significado para tudo isso, imaginando ser já o juízo final ou se o apocalipse chegou. Riley pede para Jenai tentar entrar em contato com sua mãe novamente e de novo ela não consegue. Pelas vizinhanças perdidas e vazias sob o sol da tarde, eles encontram conforto nos braços um do outro. Cansada depois de um longo dia e frustrada por não conseguir entrar em contato com ninguém, Jenai deita no ombro de Riley enquanto eles se sentam em um restaurante. Riley quer acreditar que existe uma razão, mas ele também admite que não sabe o que está acontecendo. Apesar de tudo isso, pelo menos eles estão juntos. Já é tarde da noite e eles voltam para o hotel. Jenai pede a Riley para fechar as persianas, mas ele apenas fica em pé olhando pela janela. Jenai pede novamente e diz que quer dormir porque está cansada do sol da meia-noite da Islândia. E sim, para você que não sabe, o sol da meia-noite realmente existe e é visível em alguns poucos países no globo terrestre. Na manhã seguinte, Riley acorda Jenai, mas ela não quer levantar, então ele a deixa sozinha. Quando Riley retorna, Jenai pergunta como eles vão voltar para casa, mas Riley não sabe dizer isso. Ela se pergunta se tudo aquilo é uma intervenção divina. Mas Riley descarta seu pensamento e se concentra no que eles precisam fazer para sobreviver. Mas infelizmente Jenai sente saudades de casa. Riley deixa o quarto e vai vasculhar a cozinha para encontrar café.
Ele então traz um bem preparado com o melhor de suas habilidades e Genai agradece o esforço apesar da bebida ter muito gengibre. Apreciando o gesto, ela deita perto de Riley. A cidade continua completamente vazia. Então, para sobreviver, eles decidem pegar comida no supermercado mais próximo. Enquanto Genai tem apenas alguns itens na mão, Riley passa por ela carregando um carrinho cheio de comida. Riley pede a Genai para esperar e ela de novo verifica o celular. Enquanto isso, ele volta com outro carro e o casal vai para o hotel em carros separados. Riley pega as malas e coloca no carro dizendo que é hora de mudança. Eles então chegam a uma casa abandonada e afirmam que agora a casa pertence a eles. Riley deita no sofá e Genai anda pela casa se perguntando se é tudo tão simples assim. Depois eles vão a uma loja de roupas e Genai mostra a Riley suas novas aquisições e de uma forma brincalhona ele joga mais roupas para ela experimentar. Apesar da confusão e solidão ao redor deles, eles se divertem experimentando roupas diferentes. Antes de ir embora da loja, eles também pegam alguns talheres e álcool para beber. Então eles passam o resto do dia jogando Monopólio e se divertindo. Na manhã seguinte, enquanto tomam um café da manhã, Genai pergunta se eles estão sendo testados. Riley pergunta se ela acredita em Deus e se tudo o que acontece é de acordo com os planos dele. Mas Genai diz que acreditar e ter fé são coisas diferentes. Riley a conforta dizendo que o mundo agora é deles. Para se distrair um pouco, eles vão para o campo. Genai carrega um buquê e quando Riley chega no carro, ela pega a mão dele. Durante a viagem, ela deixa os sapatos caírem da janela. Chegando nas piscinas geotérmicas, Riley coloca um pano na grama e eles deitam juntos. Genai tira uma foto deles e beija Riley. Quando então Riley decide cochilar, Genai se levanta e começa a tirar a roupa, em seguida caminhando até a água. Riley, encantado e apaixonada, a segue enquanto tira fotos dela de costas. Mais tarde, quando Genai acorda, ela decide caminhar pelos campos de lavanda. Riley acorda logo em seguida e continua tirando fotos dela. Ele chama Genai e tira uma foto dela de pé entre as flores. Depois disso, eles voltam para a cidade. Já no supermercado, Riley se comporta como uma criança e acaba se machucando enquanto monta em um carrinho. Eles decidem ter um encontro romântico e Genai se arruma. Enquanto se maquia, ela olha de forma pensativa para o reflexo. Riley veste um terno e serve vinho a Genai em um jantar à luz de velas. Ele tenta brindar, mas Genai diz que eles precisam conversar. Ela fala sobre ele ter se machucado no supermercado e pede que Riley seja mais cuidadoso porque eles não têm ninguém para ajudá-los, apenas eles mesmos. Mas Riley continua insensível e indiferente às preocupações da namorada. Magoada e inquieta, Genai vai embora e Riley caminha pela cidade deserta com um buquê na mão. Quando ele chega em casa, encontra Genai deitada e ela começa a dizer qual costumava ser sua rotina por volta daquela hora. Percebendo por que ela está chateada, Riley promete que vai tomar mais cuidado. Genai se levanta e fala sobre seu livro favorito, lamentando não ter o trazido para a viagem. Riley diz que eles podem comprar outro livro igual, mas Genai quer o dela porque foi um presente de seu pai e é um registro de coisas importantes e significativas que aconteceram com ela, como a primeira vez que ela admitiu que amava Riley. Riley então sorri para essa lembrança e diz que eles têm tudo o que precisam, um lugar bonito e a companhia um do outro, e todo o resto eles podem construir. Genai olha para Riley e ele diz para ela não se preocupar porque eles têm o mundo inteiro nas mãos, mas ela só quer voltar para casa. De volta para as ruas vazias, Riley continua tirando fotos. Eles voltam para casa e Genai descobre que a torneira não está funcionando. Riley come iogurte de mirtilo, mas Genai diz que ele deveria comer o de morango, já que vai vencer primeiro. Por causa da teimosia de Riley, Genai se irrita e lembra a ele que eles têm que comer na ordem de vencimento porque eles não terão estoque de comida para sempre. Riley responde que eles podem plantar e caçar, mas Genai ri de sua ideia. Ele então pergunta se Genai acha que ele é incapaz de plantar ou caçar o próprio alimento, mas ela apenas quer que ele coma comida na ordem de vencimento. Mais tarde, Riley nada sozinho na piscina, enquanto Genai caminha até uma igreja. Ela se aproxima de uma estátua e pergunta para ela o que está acontecendo com o resto do mundo. Em uma de suas viagens fora da cidade, eles chegam a algumas fontes termais. Riley pede para Genai ouvir o coração do mundo batendo e admite que ama a Islândia. Quando eles chegam a uma praia com rochas vulcânicas, ele conta uma lenda sobre os Trolls. Mas Genai não liga muito e apenas o lembra que eles estão sem beber água. Continuando a viagem, eles dirigem para um local onde encontram um avião abandonado. Riley tira uma foto e diz a Genai que aquilo é a história. Ele pergunta se ela enxerga a beleza daquilo assim como ele, mas Genai responde que eles não estão olhando para a mesma coisa. Enquanto Riley consegue ver aquilo como algo bonito, para Genai é apenas lixo que não tem utilidade. Riley diz que pensou que Genai iria gostar, mas ela grita que ele não pode simplesmente mudar o cenário para tentar animá-la. Irritado, Riley pergunta o que ele deve fazer então. Mas Genai apenas diz a ele para abrir os olhos. Ela então entra no carro e vai embora. Já à noite, Genai dorme no carro no meio do nada, enquanto Riley descansa dentro do avião abandonado. Já pela manhã, Genai encara o namorado dormindo. Quando Riley acorda, ele vê Genai olhando para o horizonte. Ele a conhece e sabe que ela precisa dele, então ele se aproxima e a entrega algo para beber. Depois disso, o casal dirige de volta. Já na cidade, Riley caminha na rua e tira fotos de grafites e pinturas nos muros. Um desenho com olhos grandes o deixa assustado e ele joga o filme da câmera fora.
Enquanto isso, Genai passa o tempo mexendo no computador, procurando por notificações e tentando entrar em contato com alguém. Riley vai ao supermercado sozinho e pega vários canos. Genai então decide ir à igreja para rezar. Riley entra em um elevador no supermercado e fica assustado quando o elevador trava as portas. Ele entra em pânico, mas felizmente as portas reabrem. Quando ele volta para casa, Genai não está lá, então ele se ocupa construindo alguma engenhoca, eventualmente fazendo um moinho improvisado com os canos. Enquanto isso, Genai está em um campo alimentando um cavalo e desfrutando da companhia de outros cavalos que passam por ela. Em outro momento, os dois estão novamente viajando pelo campo com Genai dirigindo enquanto ouvem mensagens de voz no telefone. Eles passam por algumas geleiras até que finalmente saem do carro e exploram o lugar. Riley tira mais uma foto e Genai comenta que ele ainda não encontrou um lugar para revelar suas fotos. Sentados juntos, Genai deita no ombro do namorado e ri por eles estarem sentados em uma geleira ainda tentando entender o que aconteceu. Genai fala sobre a força da natureza que passa pela Terra e acrescenta que talvez Deus tenha ficado impaciente. Riley diz que o futuro é incerto, mas ainda assim ele não vai desistir da relação deles. Quando eles voltam para a cidade, Genai encontra um lugar para revelar as fotos. Durante sua caminhada com Riley, ela vê uma loja cheia de flores que já murcharam e morreram. Vendo a tristeza de Genai, Riley a convida para procurar flores em outro lugar. Eles dirigem para longe e Riley diz que eles precisam de uma mudança de cenário. Suas vidas serão mais simples e ele brinca que Genai não vai precisar mais tomar café com gengibre. Eventualmente eles chegam a uma cabana no lago que Riley acha linda. Dentro da cabana tem uma lareira e Riley decide pegar um pouco de lenha. De repente, do lado de fora, Riley vê um velho chamado Niles. Ele corre até o homem enquanto tropeça e deixa cair a lenha que estava carregando. Quando Niles se recupera do susto de ver outro ser humano, ele pede comida e água e Riley o leva para a cabana. Depois de dar ao velho um pouco de comida, Riley ri aliviado que eles não estão completamente sozinhos. O casal então confirma que não encontrou mais ninguém além do homem. Niles diz a eles que ele deixou a cidade quando todos desapareceram, mas voltou para a cabana porque achou que o mundo estava acabando. Ele então tosse profundamente e Riley o encoraja a permanecer vivo e assim sobreviver ao lado deles. Mas sua esperança desaparece quando Niles tosse novamente, parecendo estar muito doente. Depois de lhe dar um pouco de água, Genai segura na mão do homem e diz que está grata por ter o encontrado e que não é nada bom estar sozinho. Apesar do otimismo de Riley, Niles parece ter aceitado seu destino, o que deixa Riley irritado. Naquela noite, enquanto Riley dorme, Genai fica sentada na frente da lareira. Niles pergunta por que eles estão na Islândia e ela diz que eles estavam de férias, mas que ela sente falta da família. Niles conta a ela sobre a palavra galesa iraet, que significa sentir saudades de um lar para o qual não se pode voltar. Enquanto rabisca em uma pedra, Niles conta a Genai como sua família se tornou estranha para ele porque ele passou sua vida inteira trabalhando. Genai acha a situação injusta, mas Niles a lembra que o mundo não é justo. Ela então se pergunta se eles estão sozinhos e Niles dá outra definição da palavra iraet, saudades de um lar que nunca foi seu. Ouvindo isso, Genai entende que nada tem sentido, dizendo que Deus os abandonou, mas Niles a lembra que tudo é essencialmente sem sentido. Na manhã seguinte, Riley acorda Genai com um beijo e lentamente diz a ela que Niles morreu. Ela se levanta surpresa e vai até o quarto de Niles enquanto Riley fala sobre o cemitério próximo onde eles podem enterrá-lo. Enquanto Riley está cavando um buraco, Genai não vê por que enterrar Niles. Riley fica confusa e a lembra que isso é algo que os humanos fazem, mas Genai está focada em encontrar outros sobreviventes, convencida de que existem outros por aí. Quando Riley lembra a ela que eles estão procurando por semanas, Genai se pergunta se realmente eles olharam onde deveriam. Voltando para a cidade, Genai pega a fita adesiva e começa a traçar um mapa. Então ela marca as casas abandonadas com fita nas portas. Riley pede que ela pare e olhe, apontando que ela está marcando os mortos e não encontrando os vivos. Ele só quer que ela volte para casa com ele, mas Genai diz que sua casa não é lá. Riley percebe que Genai está procurando respostas onde não há nenhuma e ela se irrita com ele. Genai diz que está procurando por respostas para uma situação insana que Riley acha que é apenas algum erro celestial. Riley esclarece que não acha que é um erro, apenas que isso não importa porque Genai não vai mudar quem é. Genai então murmura que nada faz sentido e Riley concorda, mas eles têm opiniões diferentes sobre o que isso significa. Riley tenta convencê-la de que eles ainda podem viver uma boa vida, mas Genai admite que não sabe mais o que é isso. Em casa, Riley está ocupado fazendo um moinho de vento, então ele leva Genai para um rio e pede para que ela se lembre da geleira que uma vez eles se sentaram. A água que derrete dessa geleira é a mesma que cria o rio. Seu objetivo é lembrar Genai que a vida está sempre se recriando. Riley está prestes a chorar e Genai se aproxima, beijando e abraçando o namorado. Durante o jantar, Genai traz para Riley o restante de água que eles têm, tocando o braço dele em seguida. Ela então o agradece por aquele dia e ele diz que eles ficarão bem. Com isso, Genai sorri um pouco. Enquanto lava a louça, um e-mail chega no computador de Genai. Ela se enche de esperança e abre ansiosamente o e-mail, apenas para descobrir que é uma foto que Riley mandou. Genai chora de decepção e frustração ao perceber que novamente que eles estão sozinhos.
Riley encontra um enorme envelope com seu nome escrito nele. Ele ativa a bomba de água antes de verificar o que contém o envelope. Lá dentro ele encontra fotos em tom de cinzas lindamente reveladas. No entanto, ele fica preocupado ao ver que todas são fotos de Genai. Riley dirige apressadamente ao redor da cidade, chegando à praia e à igreja antes de encontrar o carro de Genai estacionado perto da piscina geotérmica. Em casa, a engenhoca de Riley está ativada e a água flui da torneira. Freneticamente, Riley corre para a piscina geotérmica, onde ele encontra o corpo sem vida de Genai flutuando. Ele pula na piscina e a leva para a borda, mas ela já está morta. Riley se senta e se sente inconformado, acreditando que de fato tudo é inútil. Ele então tenta se afogar também, mas de repente ressurge da água, pois não quer morrer tão facilmente. Riley tropeça na sujeira do chão, chorando e gemendo enquanto levanta o corpo de Genai. Seus joelhos dobram e ele cai na grama. Riley abraça o corpo da namorada uma última vez e então ele se levanta, deixando-a sozinha. Embora ele tropece novamente, ele continua caminhando. Riley retorna ao carro enfraquecido e abatido. Ele começa a dirigir olhando amplamente na estrada enquanto lentamente aceita a realidade. O filme então termina com ele segurando o volante e apenas continua dirigindo, decidido a sobreviver. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!